Ô Gui, falando de análise de comportamento, de anúncio que pula na nossa tela, é verdade que os celulares ouvem a gente falar? Porque às vezes a gente fala assim, meu, eu quero comprar uma bota. Eu pego o celular, tem um anúncio de uma boteca de uma bota. Cara, olha. Coloquei ele na cruz. Assim, em teoria, não, né? Em teoria, Porque, isso é assim, teoria da conspiração. você tem que. Se isso acontece é porque eles estão ouvindo o que você fala o tempo todo e isso fere completamente tua privacidade. Então, aí você pode até falar melhor do que eu Vou falar com disso, mas eu quero relação saber a. na prática, assim. Mas na prática eu acho que acontece. Olha, ouviram isso de Meu, um porque já gestor de aconteceu tráfego. comigo. Já aconteceu comigo, acontece o tempo todo. É que assim, vamos lá. É que, na verdade, quando você fala de um assunto, vamos tentar trazer para um espaço mais amplo agora. Quando você Vamos fala, trazer o Black Mirror aqui quando pro você fala, quando você fala de um assunto, provavelmente não é a primeira vez que você está falando daquilo. Você quer comprar uma bota? Não é a primeira vez que você falou que você quer comprar uma bota. Você já falou isso outras vezes. E às vezes, quando você fala que você vai comprar uma bota, às vezes você abre o celular ali e você navega mostrando a bota para alguém que você falou que você queria comprar a bota. E aí as ferramentas rastrearam o teu comportamento, elas entenderam que você entrou no site de bota e a partir daquele momento Ah, ela não, vai mas já te aconteceu um mostrar. negócio muito X. De eu falar da Noruega, abrir um negócio e ter um anúncio de viagem pra Noruega. Então é isso. Então, porque me perguntam isso, né? Ah, pode, não pode? Em regra, gente, você não pode ser ouvido ou gravado sem o seu consentimento. Isso vai muito além da LGPD. Vai na nossa Constituição, que é o que nem o Gui estava falando. É o direito à nossa privacidade. A partir do momento que eu estou usando um aplicativo, que é por isso que agora tem aqueles pop-up chato que aceita cookies, aceita dados, aceita que o site entenda quem é você. E aí tem gente que coloca rejeitar e buga o site. Porque isso acontece. Isso não é legal, tá? Legal não de gente legal, de lei. Isso não é legal. Não pode censurar só quem permite o rastreio dos dados. Porém, tem toda uma problemática atrás disso, que são esses aplicativos que eles são sediados em países diferentes. E aí entra um questionamento que eu até brinquei da teoria da conspiração, porque os grandes aplicativos, os mais famosos, a exemplo do TikTok, é da China. A sede deles é na China. Então, eles seguem muito as leis e as regulamentações deles lá. Apesar deles serem rigorosos entre eles, com o mundo eles não são. Então, por isso que o Estados Unidos, se eu não me engano, e outros Ok. países censuraram. Tipo, não pode usar aqui, porque a China não segue o regulamento daquele país e acaba ferindo o direito à privacidade. Vai além da LGPD. A LGPD é uma lei específica é uma lei geral de proteção de dados. A Constituição, apesar de ser uma Constituição do Brasil, tem cláusulas pétreas ali que são universais, que todos os países acabam seguindo também. Não que porque é daqui que todo mundo segue. Eu tô falando que é um senso comum entre vários países. E a privacidade é o que não tem nenhum país que viole de forma direta esse direito à privacidade. Então, você ser ouvido, você ser gravado, que nem tem no Black Mirror, Uhum. sem a sua permissão, é uma infração. Aí tem gente que fala, tá bom, Tabata, mas eu faço o quê? Meu, conselho. Como advogada, eu responderia assim: busque responsabilizar quem está violando seus direitos. Como uma cidadã brasileira que também passa por isso, é só colocar um silver tape, nossa, que veia. Na É só câmera. colocar uma fita isolante, alguma coisa que tampe a sua câmera. E a gravação de áudio aí já é mais complicado, porque varia de dispositivo para dispositivo. A gravação de áudio você tem dentro do Chrome, você tem a opção de bloquear o microfone para alguns sites. No celular também você tem essa opção, Você sabe que eu tenho o mas. Kaspersky, que pra mim é o antivírus mais foda que tem. É o mais completão. Às vezes eu abro página de busca do Google no Chrome e vem um alerta que ele tá solicitando acesso na minha webcam. Então. Aí você fala, meu, pera lá, mas eu tô na busca do Google. E numa dessa é o antivírus que alerta. E aí eu posso bloquear ou fingir que não vi, ou seja, tacitamente, que o silêncio é concordância, de que ele pode acessar minha webcam. Isso não deveria ser assim? Não, gente, não deveria ser assim. Mas É, na, teoria e prática é exato. foda. Na teoria,
Como que as ferramentas elas utilizam as suas informações para poder te mostrar anúncio? De várias formas. Com o seu comportamento de navegação, então se você entra num site de bolsa, não é só aquele site que vai saber que você acessou aquele site de bolsa. O Facebook provavelmente vai estar sabendo. Deixa eu só fazer uma analogia, que ele tá falando, isso daí é bem legal para as pessoas enfiarem na cabeça. É como se a cada acesso, cada busca, cada tempo que você demora num vídeo, o algoritmo vem e te cola um post-it. Bolsa, bebê, animal. E aí você entra em grupos, e esses grupos são usados para distribuição. Porque, na teoria, era para isso ser benéfico para você não ficar Sim. cavucando para aparecer só o que te interessa. Por exemplo, eu não assisto televisão porque eu não me interesso por desgraça. E só tem desgraça na televisão, nos jornais. Então eu recebo uma informação de forma passiva. Mas eu ainda acho que é benéfico. O que as pessoas se incomodam é com a quantidade de publicidade que aparece. E não, na verdade, com a informação que a publicidade traz de uma forma geral. Ou a publicidade que extrapola os limites, né? Mas aí a própria Google, o Meta e todas as outras plataformas, eles têm restrições muito rígidas para não anunciar nichos que são considerados nicho black, que são proibidos de se anunciar. Por exemplo, sex shop, super difícil. O Meta não aceita de forma nenhuma você falar sobre conteúdo sexual. Não pode. Nossa, mas brinquedinho sexual é tão saudável, não pode? Não pode, o Meta Porque não deixa, ele o Google deixa. Hoje em dia eles conseguem rastrear a idade que você tem. É que ele não consegue validar, né? Porque às vezes o celular é de um adulto, mas é uma criança que tá assistindo. Mas não é nem por isso, é porque eles entendem que pode extrapolar, invadir sua privacidade. Imagina você tá navegando no computador, no trabalho, com uma galera do seu lado, e de repente você tá ali numa reunião, aí pinta um pop-up ali, bati no microfone, pintando um pop-up ali com um vibrador. Como que a pessoa pode se sentir de estar sendo exibido aquilo? Eu sou muito porra louca. Entendeu? Então, assim, eles são restritos. Drogas, obviamente, também não pode anunciar. Armas não pode anunciar, mas não é só porque é proibido no Brasil, é porque eles entendem que aquilo ali não é legal. Entendeu? Então, assim, existem várias políticas e várias regras. Por exemplo, no Google, é super difícil de fazer anúncio para despachante de documentos. Por quê? Porque trabalha com documentos oficiais do governo. Então, a gente pegou um cliente que ele trabalha que ele é despachante lá no Amazonas, em Manaus, e a gente hoje só consegue fazer campanhas. Gente, o que acontece com essa gata hoje? Alguém me explica? Desculpa. Imagina. Fala. A gente só consegue fazer campanha pra eles no YouTube, porque se a gente vai fazer campanha de pesquisa, o Google fala que a gente tá trabalhando com documentos oficiais do governo e não permite. Assistência técnica, trabalhar com manutenção de smartphone, também não pode, porque fala que é privacidade de dados do usuário, que se a assistência técnica for de má índole, ele pode usar os dados da pessoa contra ela e o Google não quer contribuir com isso. Como assim? Então ele só permite lojas autorizadas. Como que usa contra, só por causa do rastreio do smartphone? Que é isso? Assistência técnica, não pode, o Google não deixa. Ele fala que é suporte técnico terceirizado ao consumidor. Porque como você leva o celular até a assistência... A assistência técnica pode ela abrir, pode invadir sua vazar privacidade. nudes. Exato. Aí, ó. Ai, Fábio. Do nada. Do nada, Fábio. Do nada, Fábio. Tá procurando vibrador, Fábio? É isso, gente. Eles escutam. Tá aí a resposta. Aí fica a questão, né? Você já assistiu Black Mirror? Já, muito bom. Eu não, porque senão eu vou muito ter... bom. Eu entro numa síncope de ansiedade que eu não vou deixar, né? Eu vou ser aquelas loucas que não usam o celular pra nada. Porque senão rouba meus dados. Gente, isso é uma ilusão. Todo mundo hoje, todas as empresas, todos os órgãos têm seus dados, tá bom? Não adianta você querer se esconder. É isso. Mas... E usar o tráfego a seu favor. Exatamente. Porque assim, é aquilo que eu falei, as ferramentas, os canais, eles tentam te proteger de alguma forma. Né? Então, só que tem muita gente que trabalha hoje no mercado de tráfego pago que é focado em nicho black. O que é o nicho black? São profissionais, gestores de tráfego, que eles usam estratégias para burlar o sistema do Google e do Facebook. Então, eles criam um monte de conta. Existe um mercado negro, sabia que existe um mercado negro de comprar perfis antigos de Facebook que não se usam mais? Você tem seu perfil lá do Facebook, a Tabata Guimarães, você não acessa teu perfil há 10 anos... Aí alguém vem e fala assim, Otávio, tá tudo bem? Eu queria comprar teu perfil. Eu pago R$500 pra você me dar seu perfil. Aí você dá o perfil pra essa pessoa e ele vai fazer anúncio de tráfego pago pra nicho black, que são nichos proibidos, através do seu perfil. Porque ele usa algumas estratégias pra burlar o sistema.
Aí demora, por exemplo... E o aplicativo entende que é uma conta antiga, então não é uma conta spam. Demora um tempo até ele entender, o robozinho rastrear, entender que é negativa, até acontecer isso. E ele bloquear, ele tá usando a tua conta. Bloqueou, ele começa a usar a conta de outra pessoa. E aí ele vai fazendo isso e criando sites diferentes, Instagrams diferentes e perfis diferentes de Facebook e anuncia pra Nicho Black. A gente fez alguns podcasts aqui que o tema foi essa nova... Que eles estavam querendo fazer essa lei para plataforma, para instaurar uma agência que ia regulamentar o uso das plataformas, aquela papagaiada toda. E eu queria saber de você, como um profissional que trabalha com isso, o que assim, a gente sintetizou dessas conversas é que talvez a melhor solução seria vincular os arrobas a um CPF. Para vocês, isso ajudaria ou prejudicaria? Não interfere? Para quem trabalha certinho, para quem não trabalha com Nicho Black, para quem faz campanhas para empresas que são permitidas de fato pelo Meta, pelo Google e por qualquer outro canal, não impactaria. Porque a ideia não é limitar, tipo, um arroba por CPF, mas desde que esteja vinculado. O que impacta pra gente é o iOS, é a Apple definir que a partir do iOS 15 não vai ter mais publicidade. Eles não vão mais poder permitir rastreamento de nenhuma informação do usuário na navegação de internet dele. Como ele já fez, se eu não me engano, no iPhone, no iOS 12, não lembro agora. Porque isso impacta muito, porque a gente não consegue mensurar quem tá comprando, né? Porque o iPhone não traz essa informação pro Meta. E aí a gente não consegue falar, ó, pessoal, esse aqui é o tipo de perfil que compra. Tem. O Meta desenvolveu uma outra estratégia, né? Existe a API de conversões, que é um servidor que você instala dentro do teu site, que se comunica com o servidor do Meta. E aí, quando a pessoa faz a compra, a informação não vai pro navegador, não vai pro Opera, ela vai pro servidor. E aí o servidor se comunica e consegue saber que isso aconteceu. É uma forma mais segura pro usuário, né? Mas é mais complexa pro gestor de tráfego implementar, fazer. Não é todo mundo que sabe, não é todo mundo que aplica. Então, isso porque se isso for atrapalha. variar de tipo de celular para tipo de celular, tipo Android, iOS, ferrou. Ai, busy. Não. Tá acontecendo. Gata hoje. Ela quer aparecer, aparece, filha. Oi, eu sou a busy. Vai pra lá. Mas é isso, assim. Então, pra quem trabalha certinho, eu não acho que vai influenciar, que vai atrapalhar. Agora, pra quem trabalha com nicho black, isso complica, porque aí você tá restrito, né? Uhum. E além dessa censura de conteúdo, que nem você falou, coisas que são sensíveis a vazamento de dados, o que mais que é proibido eu pagar tráfego pra fazer? A igreja pode pagar tráfego pra ficar propagando os valores religiosos? Pode, mas quando você vai fazer anúncio político, ou anúncio de religião, ou anúncio de doação, anúncio de comunitário, você define dentro do Meta que você vai fazer um tipo de anúncio desse. E aí você tem que falar quem tá pagando por esse anúncio, qual é a empresa responsável, e isso fica registrado eterno. É uma burocracia a mais. É uma burocracia a mais. Tô perguntando porque na teoria é uma coisa, na prática é outra. Por isso que eu tô... É uma burocracia a mais. Quando você vê a publicidade lá, você clica no iconezinho que aparece em cima, vai estar escrito pago por fulano de tal. Então, se você pegar nas eleições, analisa. Você vai passar o mouse em cima, vai mostrar pago por fulano tal. Ele mostra o CPF da pessoa que tá pagando. E isso dá algum tipo de benefício pra pessoa? Ela paga mais barato na lead porque não tem um cunho de lucro ou não? Não tem nada. É a mesma ferramenta. Ele disputa, é só informativo. Ele disputa a posição com qualquer outro anunciante da mesma forma. O que vai fazer ele pagar mais barato é a qualidade do anúncio, é o público bem definido, mais assertivo, é a estratégia. Aí voltamos para a estratégia. É a estratégia que você definiu lá atrás quando você vai começar a construção das campanhas, entendeu? É isso que vai definir se você vai pagar mais barato ou não. Já pingou algum cliente bizarro querendo que você divulgasse uma coisa que fala, mano, não vai rolar divulgar isso? Cliente bizarro? De tipo, eu queria pagar tráfego pra vender tal coisa. Você falou, não vai. Já. Teve um cara que é Nicho Black. Ele queria fazer pro bordel dele, pro puteiro dele. De boa, né? Você paga em créditos. É bem isso. me dá uma carta. Vou fazer uma permuta. Não, sua namorada vai assistir aqui. Como que é o nome dela? É Karina. Karina, tá vendo, né, Karina? Queria fazer permuta com bordel. Aí eu passei pra um rapaz que trabalhava com a gente na época. Eu falei assim, ele fazia nicho black. Eu falei, pintou nicho black aqui, quer falar com o cara, fala lá que a gente não vai fazer, né? Aí ele falou que mandou mensagem, mas o cara nem retornou, nem respondeu mais. Mas por ser nicho black, é que nem você tá falando, é só via
perfis aleatórios. Tem que ser da forma errada. A gente não faz hoje na agência. A gente trabalha da forma correta, né? A gente não quer essa dor de cabeça.